Olá, paz do Senhor, estamos aqui, hoje é dia 23, estamos lendo o livro Uma Vida com Propósito. Tem, como eu falo, eu vou repetir todos os dias, esse livro na primeira vez mudou minha vida, onde foi a razão da minha chamada missionária, e hoje eu veio a minhas mãos em nome desse livro, e agora com a capacidade que Deus me dá de poder gravar e passar esse estudo para você. O desejo é que eu estou aprendendo bastante sobre comunhão, sobre alcançar a imagem de Cristo. Eu espero que você também possa estar crescendo, que você possa colocar seu testemunho aí no rodapé, você possa escrever para nós, dizendo que Deus tem feito em sua vida. Lembrando que no rodapé aí tem o link de como baixar o livro, mas não leia o livro direto, vamos parte por parte, capítulo por capítulo, porque precisamos meditar durante o dia em cada pergunta, em cada questão comentada. E muitas vezes vai ser importante você reler o capítulo para que você possa marcar mais e entender um pouquinho mais, tá ok? Hoje, dia 23, como crescemos? Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo, Efésios capítulo 4, verso 15. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando ainda fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus disse, então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus capítulo 9, verso 9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais uma vida que com os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com quem você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos, tornando-nos aquilo em que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer e ficar famosos, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas, logo é melhor. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas, logo é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? 2 Pedro capítulo 3, verso 11. A parte de Deus é a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é a nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós.
Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos no capítulo 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, verso 23. Imagine-se viajando de lancha num lago, com piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto de que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você poderá dominar o piloto automático, mas sentirá constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, conforme programado. É isso que acontece quando você tenta mudar sua vida pelo autocontrole. Você diz: vão me forçar a comer menos, fazer mais exercício, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças de curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retoma os antigos padrões. A segunda maneira é a mais rápida e fácil. Altere o piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em sua nova pessoa, mudando a maneira que você pensar. Romanos capítulo 12, verso 2, parte B. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia na maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e atitudes. Efésios capítulo 4, verso 23. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adorar o mesmo modo de pensar a Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o futuro, sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Filipenses capítulo 2, verso 5. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos, em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento.
A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos capítulo 8, verso 5. O segundo estágio de mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros e não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é uma marca de maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma maneira de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante a Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhe agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos capítulo 15, verso 2 e 3, parte A. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência do crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda, Deus nos deu o seu Espírito, por isso não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. 1 Coríntios capítulo 29, verso 12, capítulo 2, verso 12, parte A. Em alguns capítulos mais adiante veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. 23º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um item para reflexão: nunca é tarde demais para começar a crescer. Um versículo para memorizar: deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês reconhecerão a verdade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, verso 2, parte B. Uma questão para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Bom, no tema de hoje é um dos temas que me agrada, né, bastante, é como crescemos. Deus coloca muitas maneiras e muitas formas de a gente entender o crescimento. Assim como uma criança no início é egoísta, quer para si e tudo mais, até o ponto de ela compreender que ela deve ajudar as outras porque já tem. Deus também quer que nós façamos isso, que nós possamos aprender a crescer a tal ponto que fala: amor, você tem, então dê para o outro. Você tem entendimento da palavra, dê para o outro. Você sabe como dar o conselho, dê para o outro. No momento que você não tiver, você vai junto com essa pessoa e pergunta para alguém, de repente para seu líder, sobre como resolver a questão. Isso é crescimento espiritual. Crescer espiritual não é fase: não sou crente, sou isso, aquilo. A prova do crescimento é a prática do dia a dia, é a vivência. Ser cristão não é uma filosofia, como eu falou, é um estilo de vida, é uma maneira de pensar. Deus não está preocupado se você deixou a barba, se você deixou isso, se você cortou careca, não. Ele coloca diante de ti a maneira de pensar que vai te levar até onde. Se nós seguimos a Cristo, somos discípulos de Cristo. Se você verdadeiramente é discípulo de Cristo, vai buscar os exemplos de Cristo e não exemplos de filosofia ou de terceiros que se dizem até cristãos. Existem muitas pessoas aí que se dizem: não, eu sou apóstolo, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou fundador, eu sou mais e mais, eu sou teólogo, super teólogo, e começam a dar pensamentos errados. Isso é perigoso. Seguir a homens é muito problemático. Você participar de uma pregação, maravilhoso, mas ficar seguindo uma pregação do qual ela vai te reger a sua vida
é um problema, se não for a Bíblia. O nosso rendimento, a nossa maneira, a nossa bússola deve ser a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada, e não da boca das pessoas. A boca das pessoas vão ser usadas por Deus, e Deus usa essa forma para te ajudar a crescer, mas você tem que ter autonomia suficiente, crescimento e maturidade suficiente para ler a palavra e compreender a palavra de Deus, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a alcançar esse conhecimento. Sem ele, nunca poderemos encontrar a religião cristã seria uma religião somente. A fé cristã seria uma fé somente, e não somente um estilo de vida, uma maneira de viver. Por quê? Porque estamos sendo preparados para viver com Cristo. Estamos sendo preparados, e a preparação acontece na fornalha, no fogo, na dificuldade, no sujar, no limpar, sujar. Todo dia você precisa lavar roupa, ou de repente você lava uma vez por semana a roupa da semana inteira, mas é importante, você limpa, lava, limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja, até o momento que você vai se sujar menos. Você vai aprender a evitar certas atitudes que se suje menos. Assim a vida cristã, nós começamos a crescer, a ler a palavra, até o momento que vamos aprender a pecar menos, a errar menos, e poder fazer mais um exemplo que Cristo, a amar nosso próximo, ainda que não entendamos, mas precisamos entender, e esse entendimento é a maturidade cristã. Esse entendimento vai permitir com que nós possamos ajudar, e aí sermos exemplo de Cristo, exemplos sendo verdadeiramente mostrar que somos discípulos de Jesus Cristo, somos reflexo de Cristo em minha vida. O seu testemunho, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar vai refletir exatamente a quem você segue. Se você segue um pastor, você vai seguir, você vai ter aquele trejeito, igual tem muitos. Eu vi uma vez, certa vez, que o pastor daquela igreja pregava bem, ensinava bem, mas ele tinha o costume de puxar a calça, ou outros de arrumar a garganta, ou então de arrumar o cabelo. Todos os pregadores tinham o mesmo costume de levantar, segurar a calça, de fazer, de repente, arrumar o cabelo, arrumar a gravata no meio da pregação. Isso chamamos de trejeitos, ou seja, imitações. Nós não devemos imitar os homens, mas devemos imitar Cristo. Ainda que as pessoas se digam, são dignas, mas o nosso exemplo é Cristo. Nós devemos ser e seguir o exemplo, a busca que é Cristo. E tem todos a nossa mão está para que todos possam conhecer essa verdade. Nós somos usados através de vídeos, através de outras coisas, para quê? Não para que você se siga, não, de forma alguma, mas sim para que você reflita e você pense e você entenda mais a palavra de Deus, que você pense e tenha o desejo de se tornar mais perfeito, e perfeição significa santidade, e você possa crescer a estatura de Cristo. Eu vou deixar essa pergunta para você no dia de hoje. Por isso que nós pedimos que você não leia todos os capítulos juntos, leia um após um, porque temos que meditar sobre o capítulo, sobre esse crescimento espiritual. E eu quero deixar essa pergunta para você meditar durante hoje. Se você tiver necessidade, leia o capítulo novamente, mas não passe para o capítulo seguinte. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Isso é início e maturidade. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor até o dia de amanhã, no qual iremos falar sobre transformado pela verdade, no dia 24, tá ok? Deus abençoe, a paz do Senhor.